Olá, sexto ano, bom dia, tudo bem? Um rico dia para cada um de vocês, tá bom? Vamos hoje de correção de atividades. Hoje a nossa correção vai ser da página 15 do nosso livro volume 2. Então vamos lá? Com muita animação, vamos pegar aí o material, tá bom? Pegar o livro, pegar o caderno, tá? Para a gente fazer nossas correções. Então, bora lá? Então, a questão 15 começa com a atividade 5, a questão 5, que fala assim, ó, responda as questões propostas. Aí, a gente percebe que tem uma figura, que figura é essa? É um cubo, sim. E aí, a primeira pergunta faz assim, ó, a seguinte questionamento. Quantas faces tem o cubo? Então, a gente já sabe que as faces é como se fossem as paredes, né? Aí do cubo. E aí a gente teria que contar. Então, observa que se a gente contar aqui, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, a gente vai ter, né, as quatro laterais aí e a base e a parte de cima. Então, quantas faces um cubo tem? Seis faces. E aí, perguntou assim na letra B, qual é o polígono que representa cada face de um cubo? Gente, isso aqui é muito importante. A gente percebe que, olha só, aqui pela figura, a figura já está muito intuitiva para a gente perceber que a gente já tem essa concepção, a gente já sabe disso, mas é bom sempre a gente lembrar. Vai que alguém aí esqueceu. O polígono que representa as faces de um cubo vai ser sempre quem? Um quadrado, tá bom? Porque se eu tiver qualquer uma outra figura espacial, onde, por exemplo, as faces não sejam quadrado, não pode ser cubo, tá bom? Ele pode ser um paralelepípedo, né? Pode ser outra coisa, mas um cubo ele não pode ser. Para ser cubo, uma das características é que todas as faces sejam com medidas iguais, ou seja, tem que ser quadrado, tá bom? Aqui no nosso item C fala assim, ó, sabendo que a soma das áreas das faces de um cubo é igual a 96, qual é a área de cada face? Bom, então presta atenção. O que a questão trouxe para a gente de informação? Que a soma das áreas das faces é igual a 96. Então eu vou pensar. Presta atenção, área, a gente está falando de superfície. Então, quer dizer que quando eu somo todas as superfícies das faces, eu estou encontrando 96. Aí eu vou pensar, quantas faces eu tenho? Ah, eu tenho 6. Então, basta eu fazer o quê? A divisão da área total, que foi 96 centímetros ao quadrado, e dividir, né, pela quantidade de faces, que vai ser quantas? 6. Então, 96 dividido por 6, então vai ser igual a quanto? A 16 centímetros ao quadrado. Então, quer dizer que cada face corresponde a 16 centímetros ao quadrado. Então, se eu for analisar essa primeira face aqui, ó, que está bem aqui na nossa frente, ela vai ter sozinha 16 centímetros ao quadrado. Então, agora, olha o que a pergunta, esse tópicozinho aí perguntou. Quanto mede cada aresta? Ou seja, aqui está escrito borda, né, do cubo. Mas a gente sabe, né, mais facilmente, a linguagem que a gente usa dentro da sala de aula, quanto que é essa linha aqui, né? Então, a aresta, a gente sabe que é as linhas, né, da figura. Então, bastaria a gente fazer o quê? Achar a raiz quadrada de 16. Porque a gente sabe que para a gente encontrar a área de um quadrado, a gente faz o quê? Base vezes altura. Se as medidas são iguais, se as arestas são iguais, então eu vou estar multiplicando aquele número duas vezes. Então, vou pensar, qual o número que eu multiplico duas vezes por ele mesmo, que dá 16? É o 4. Então, portanto, cada aresta da nossa figura aqui, do nosso cubo, ela mede cada uma 4 centímetros, tá bom? Entenderam direitinho? Podemos passar para frente? Então, bora lá. Essa questão aqui é uma questão bem interessante e ela fala assim, ó, questão 6. Em virtude do aumento da violência e dos altos índices de poluição registrados na maioria dos grandes centros urbanos, parte da população que vive nas grandes cidades busca imóveis como fazendas,
chácaras e sítios. Consultando os classificados de um jornal, o senhor Manuel encontrou esse anúncio. Olha só o anúncio que o seu Manuel encontrou. Chácaras e fazendas. Chácara, 10 mil metros quadrados, localizada a 25 quilômetros da capital. Bom, então vamos ler o que mais de informação que essa questão pode trazer para a gente. O senhor Manuel, ele se interessou pelo anúncio e adquiriu a chácara que tem a forma quadrada. Então, está representado aqui para a gente, né, a chácara que o seu Manuel comprou. Ele reservou um quarto da área total dessa fazenda para ele, dessa chácara para ele, tá certo? Aqui, ó, tá reservado aqui para ele, ó. Então, é onde ele, né, vai construir a residência dele. E o restante da área ele vai dividir de igual modo para os seus 4 filhos. Então, quer dizer que o seu Manuel comprou uma chácara e ele pegou um quarto dessa chácara, ou seja, ele dividiu essa chácara em 4 partes e ele ficou com uma das partes para ele. Então, o restante da chácara ele vai dividir entre seus 4 filhos. Aí está perguntando assim, ó, qual é a medida de cada lado do terreno da chácara? Bom, primeiro, para isso a gente precisa ir lá no anúncio e observar. O anúncio está falando assim, ó, chácara 10 mil metros quadrados. Então, presta atenção, a área total da chácara é 10 mil metros ao quadrado, mas eu preciso saber a medida do lado. Então, agora, eu vou usar a operação que me proporciona encontrar o lado. Então, eu vou pensar, tá, falou que ela tem um formato quadrado, certo? E aí, quando eu multiplico os lados, eu vou encontrar 10 mil. Então, qual que é o número que eu multiplico 2 vezes ele mesmo, que vai dar 10 mil? Então, isso é a mesma coisa de eu fazer o quê? Raiz quadrada de 10 mil. Quando eu faço raiz quadrada de 10 mil, quanto que eu encontro? 100 metros. Então, perceba o seguinte, eu vou ter que pensar qual o número que eu multiplico por ele mesmo 2 vezes, que vai dar 10 mil? É o 100. Então, raiz quadrada de 10 mil é 100. Ótimo. Então, agora vamos para a nossa questão, nosso item B. A fração da chácara corresponde à parte a ser dividida. A que fração da chácara corresponde à parte a ser dividida entre os filhos? Vamos pensar aqui. A chácara, ela foi dividida em quantas partes? Em 4 partes, não foi? Porque falou que ele pegou um quarto para ele. Então, quer dizer que vai sobrar para os filhos quanto? Vai sobrar para os filhos 3 quartos, ou seja, 3 partes, né, da chácara vai ficar para os filhos. Agora falou assim, ó, quantos metros quadrados o senhor Manuel destinou para a construção de sua residência e quantos metros quadrados serão divididos entre os filhos? Então, vamos lá? Pensa bem. Se eu já sei que a área total é 10 mil e eu sei que o seu Manuel ficou com um quarto, então eu preciso calcular quanto que é um quarto de 10 mil. Como que é que a gente faz? Vamos para o nosso próximo slide para a gente descobrir isso aqui. A tia fez aqui uma representação, tá? Eu peguei aquela projeção lá da figura, né, da chácara, e eu fiz aqui. Onde esse vermelhinho aqui está representando, continuou representando aqui a parte, né, que vai ser a sede, que vai ser a casa do seu Manuel. Então, essa parte aqui, ela corresponde à casa que o seu Manuel vai construir, a parte que vai ficar para ele, tá certo? E aí, então, a gente precisa calcular quanto que é um quarto de 10 mil. Quando eu calculo isso, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar aqui, ó, 10 mil, dividir por 4, que eu vou encontrar 2.500 vezes 1, que é igual a 2.500 metros. Portanto, a parte que cabe ao seu Manuel vai ser o quê? 2.500 metros. Mas lá também estava perguntando qual que é a parte que foi destinada para os filhos. Então, a parte que vai ser destinada para os filhos é essa diferença do total menos a parte que coube para o seu Manuel. Então, bastaria a gente fazer 10 mil menos 2.500, que vai ser igual a quanto?
7.500 metros ao quadrado. Outra forma que eu poderia de fazer isso aí, lembra que eu falei que para os filhos ficou correspondente a 3/4 que vai ser dividido para eles? Então, se eu quisesse também calcular 3/4 de 10.000, aí vocês vão perceber que vai dar também 7.500. Por quê? Eu sei que 1/4 é quanto? 1/4 é 2.500, certo? Então, bastaria eu fazer 2.500 vezes 3, é 7.500. Então, de qualquer forma, eu vou conseguir encontrar o mesmo resultado aí, 7.500, tá bom? A nossa questão, o nosso item D. O item D fala assim, ó, pinte na figura anterior as partes do terreno que cabem aos filhos de maneira que tenham a mesma forma geométrica. Bom, eu fiz essa representação aqui embaixo, tá bom? Porque aqui em cima não tinha espaço, então eu fiz aqui. Então, observa que aqui continuou os 4 pedaços do seu Manuel, e aí eu pintei aqui, ó, de forma que cada um dos filhos vão ter o mesmo formato geométrico, tá? E aí, cada filho vai receber o quê? 3 partezinhas aí, né? Do total, tá bom? Agora, calcule o perímetro e a área do terreno de cada filho. Bom, a gente já descobriu na questão lá atrás que perguntava assim, ó, quanto que mede o lado dessa chácara? E a gente descobriu que o lado dessa chácara era 100 metros, ok? Bom, o que a gente observa aqui, se a gente for notar bem, essa figurinha aqui, ó, nossa, que eu fiz aqui a representação, percebe que aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4. 4 divisão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 100 metros e dividir em 4, que aí eu vou encontrar qual que é a medida de cada uma dessas partes aí do quadradinho pequeno. Então, quando eu faço 100 dividido por 4, quanto que eu encontro? Ah, muito bem, isso mesmo. A gente vai encontrar 25. Então, observa só. Para mim calcular o perímetro de cada filho, eu vou ter que pensar no seguinte. Olha só, pensa aqui comigo. Vou pegar esse exemplo aqui do verde, ó. Aqui é 25, mais esse pedaço aqui, 50. Esse pedaço aqui é 25, mais esse aqui, 50. Esse aqui, 25. Esse, 25. Esse, 25. Esse, 25. Então, quer dizer, a gente vai ter 2 pedaços medindo 50 e 4 pedaços medindo 25. Portanto, quando eu somar tudo isso, quanto que eu vou encontrar? 200 metros. Agora, a área. Como que a gente vai fazer a área? A gente já viu que é 25 e a área é multiplicando base vezes a altura. Então, 25 vezes 25 vai ser igual a quanto? 625 metros ao quadrado. Portanto, e aí, basta a gente calcular de um, que a gente já encontrou de todos. Por quê? Porque todos têm o mesmo formato, todos têm o mesmo tamanho. Ok? É por isso que a questão estava, né, abordando essa questão das partes que iria ficar para cada filho ter o mesmo formato, né, ter a mesma forma geométrica. Então, foi uma questão inteligente, já pensando aqui nessa questão, tá bom? Então, portanto, o perímetro, né, vai ser quanto? A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, a gente sabe que a área total de um terreno vai ser o quê? Porque aqui no caso a gente achou 625, a área do quadradinho pequeno. Cada filho ficou com quantos quadradinhos? Ficou com 3. Então, vou fazer 625 vezes 3, que vai dar quanto? 1.875 metros ao quadrado. Então, a gente sabe que o perímetro é somar todos os lados. Então, a gente somou. Tá certo? E a área, a gente calculou a área aqui no caso. Por quê? Porque essa figura aqui não é uma figura que tem uma fórmula, né, pronta para mim calcular ela. Perceba que eu tive que fazer o quê? Isso é um polígono que eu tive que pegar ele e desmembrar. Então, eu dividi em 3 quadradinhos. E aí, eu calculei a área de um quadradinho menor e aí depois eu multipliquei por 3 aquele resultado, chegando
na área total de cada filho. Então, logo a gente percebe, né, que o que a gente vai fazer? A gente sabe que a área total de cada um dos filhos lá, a área total que caberia aos filhos, era 7.500. Mas aí, lá não está querendo saber do total dos filhos, está querendo saber a área do terreno de cada filho. E aí, outra forma que eu poderia fazer era analisar o seguinte: lembra que lá, aqui na questão anterior, essa parte aqui de cima, lembra que a gente calculou aqui? Olha só, a gente não calculou aqui? Ó, que a área que caberia aos filhos era 7.500? Não foi? Então, a gente percebe o seguinte, que bastaria eu pegar 7.500 e dividir pelos 4 filhos, que a gente chegaria aqui no mesmo resultado, 1.875, da mesma forma que a gente chegou aqui calculando separadamente, tá bom? Então, matemática, o lindo dela é isso. Eu posso fazer um percurso totalmente diferente do seu, mas a gente vai chegar no mesmo lugar, certo? Então, para a gente finalizar então aqui a nossa questão, quanto que é que vai ser o perímetro de cada filho? O perímetro vai ser 200 metros. E a área? Quanto que vai ser a área total de cada filho? A área total de cada filho vai ser 1.875 metros ao quadrado. Então, muito bem, por hoje é só nossa aula, né? Nossa aula já terminou, passa muito rápido, né? Mas que bom que a gente está tendo essa oportunidade de sempre estar se falando. A tia está com muitas saudades, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Um grande beijo e que vocês fiquem com Deus. Beijo, beijo.